Mateus de número 16, a gente vai ler os versículos de número 12 até o 17. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Traz a revelação para que a gente precisa nesse momento. Que Teu Espírito tenha liberdade, Ele já tem nas nossas mentes, no nosso coração, nessa casa de oração, para conduzir, nos direcionar, nos ensinar e realizar o Teu querer. Então nos abre o entendimento agora, Senhor, para poder contemplar a Tua grandeza, em nome de Jesus Cristo, amém. Mateus 16, versículo número 12, diz assim: Então entenderam que não estava lhe dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então eu quero compartilhar com vocês em qual Jesus nós cremos. Qual é o Jesus que você crê? Muitas pessoas vão moldar Cristo de acordo com suas próprias expectativas, vão criar diversas situações para ter um Cristo e vão falar de Jesus de acordo com seus próprios entendimentos, seus próprios desejos e necessidades. Vão elaborar o Jesus de acordo com seus ideais pessoais. Mas o Cristo, o que está revelado nas Escrituras Sagradas, ele vai muito além dessas nossas interpretações ou das interpretações das pessoas individuais. Muitas pessoas vão proclamar até o nome de Jesus, mas alguns por adoração, sim, aquela veneração ao Cristo, outros por aversão a esse próprio Jesus Cristo, e muitas dessas pessoas não conhecem verdadeiramente o Jesus das Escrituras Sagradas, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que realiza tudo em todos, o Deus que nos traz a salvação. Ele é o único verdadeiro Senhor e Deus. E nessa noite, nesse momento, eu quero que a gente possa entender que vão existir outros Jesuses que não são aquele que está nas Escrituras Sagradas, e vão ter diversos aí espalhados nesse mundo afora, mas eu vou trazer 3 daqueles que estão mais em destaque nesses dias, comparando com o Cristo que está nas Escrituras. Tanto é que nessa passagem aqui, o próprio Jesus vai dizer para eles, vai perguntar para os seus discípulos: quem é que eles estão dizendo que eu sou? E trago para vocês quem eu sou. E aí ele já inicia dizendo: cuidado, porque os religiosos vão falar de algumas coisas e vão incrementar algumas coisas na lei, mas não tem nada a ver a relação deles comigo. Ele já começa dizendo isso, e Pedro recebe uma revelação do Espírito Santo a respeito de Cristo. Ele é o Messias, Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas, e fora dele não existe salvação. Então vamos ver algumas imagens distorcidas aí, para não dizer heréticas, sobre esse Jesus que não é o Jesus autêntico das Escrituras. Primeiro, um Cristo da prosperidade financeira. Esse Jesus aí que estão proclamando afora é aquele da fonte das riquezas. Um Jesus de bens materiais, um Jesus que traz um sucesso monetário. As Escrituras vai vir como um livro recheado de escritas sobre uma mina rica de palavras motivacionais, cheia de autoajuda e palavras que vão anestesiar as mentes e massagear os corações das pessoas. São pregações que vão estar repletas, embasadas de uma teologia pragmática.
vai falar o que os outros querem ouvir, vai estar de acordo com o que é o da moda, vai estar ministrando o que os outros estão esperando que seja, é aquilo que está dando na vibe, é o que está de melhor no mercado, é isso que vai ser proclamado. Esse Cristo é o Cristo da prosperidade financeira, é um Cristo relacionado com a visão empresarial e mercadológica. Esse não é o Cristo que se revelou para os discípulos dele. Então a gente vai ver que existe o verdadeiro Cristo, e esse Cristo não vai prometer ganhos nem posses. E esse Cristo que não promete nada de ganhos nem posses, mas muito ao contrário disso, perdas, sacrifício e negação da própria vida. É um Cristo que está contrário a uma visão de ostentação e regalias. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo número 6, para você ver algo a respeito disso. 1 Timóteo 6, a gente vai ler do 9 e o 10 agora. Nosso Cristo não é o Cristo da prosperidade financeira, ainda que ele seja um Cristo abençoador para gerar riquezas. Ele é o próprio Deus em riqueza. Nos versículos de número 9 e 10 de 1 Timóteo 6 diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens aqui, seres humanos, a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então esse Jesus aí que estão falando de prosperidade financeira não tem nada a ver com esse Jesus das Escrituras Sagradas que a gente acabou de ler e entender através das Escritas. Ele é um Jesus então que vai nos convidar para uma vida de integridade. Olha o que está no versículo de número 11 de 1 Timóteo 6, a gente leu o 9 e o 10, olha o que está no 11. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. De tudo isso o quê? Qual é o contexto? O contexto está no 9 e no 10. Então, como é que as pessoas estão indo de encontro e querendo isso? Se o próprio Deus está falando, você que é uma pessoa de Deus, fuja disso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, perseverança e mansidão. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Pronto. Aí já acabou com qualquer possibilidade de teologia da prosperidade. Mesmo que queiram distorcer, não é. Aqui não tem como ser de encontro a isso. Não dá para se pregar a teologia da prosperidade com esses textos aqui, a não ser que force ele muito para que ele diga o que não está dizendo. Então o verdadeiro Cristo é aquele que vai trazer uma riqueza, mas essa riqueza ela é espiritual e eterna. Volte em Mateus, no capítulo de número 6. A prosperidade então é espiritual e eterna. Mateus 6, versículos 19 e 20. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Só parei para a gente poder refletir. Está todo mundo querendo acumular tudo e manter tudo aqui.
onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Então esse é o verdadeiro Cristo. Esse é o Jesus das Escrituras Sagradas. Perceba então que no versículo seguinte, o 21, vai estar dizendo assim: onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Então, se o tesouro estiver do coração, estiver nessas coisas dessa vida, dessa terra, é lógico que o Jesus Cristo não é o revelado para Pedro naquela época e para esse que está nas Escrituras para mim e para você nesse momento sendo revelado. Louvado seja Deus por essa palavra bendita. Amém. Mas as Escrituras Sagradas vai trazer sim um Jesus que vai dizer que teremos uma vida em abundância. E eu quero que você relembre isso em João 10:10. Abre aí. João 10:10. E ele está falando do contexto que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? Mercenário, empresário da fé. Mas aí ele diz: eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. O lobo aqui é o diabo. Quem vem matar, roubar e destruir, nesse contexto aqui, não é Satanás, ainda que ele incite essas questões e aconteça essas situações. Mas aqui é o mercenário. E aí ele vai dizer que ele veio trazer vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Então, as Escrituras Sagradas vai ter um contexto transformador na vida das pessoas através da palavra de Deus. A vida da pessoa, ela tem que ser transformada. 1 Coríntios 1:18. Coríntios 1:18 diz: a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é glória, é o poder de Deus. Então vai ser loucura para esse mundo que está atrás de bens materiais, riquezas, ganhos, posses, ostentação, títulos, cargos, posições e sucesso. Nós não estamos aqui para essas coisas. Deus não vai nos garantir essas coisas. E se a gente vem para a igreja atrás dessas coisas, a gente está na igreja errada. E se a gente vai de encontro a Cristo com a intenção de obter essas coisas, a motivação não é para o Cristo das Escrituras Sagradas. Agora é claro que Deus já começou falando comigo e contigo que Ele é um Deus que está dando vitória. Amém. Ele liberou uma palavra através das Escrituras dizendo que a mão poderosa dele está dando vitória. E isso inclui ganhos materiais, sim, bênçãos financeiras. Mas o propósito vai muito além do que simplesmente essas coisas naturais, superficiais e mundanas. E a gente então vai ter que buscar primeiro o reino de Deus, para que as demais coisas sejam acrescentadas, como está em Mateus 6,33. Primeiro a gente busca o reino e essas demais coisas vão ser acrescentadas. Esse foi o primeiro Jesus que está em destaque aí nesse mundo, quando se fala da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, e muitos têm se convertido a esse Evangelho de Jesus da prosperidade financeira e não tiveram um encontro genuíno com Cristo nas Escrituras Sagradas e precisa se converter e se encontrar com Jesus e entregar a vida para Ele de verdade.
E você que está na rede social está tendo a oportunidade de entregar sua vida de verdade para Jesus. Mas também tem o Cristo da política. É um Jesus que é interpretado como um símbolo de defesa das causas ideológicas humanas. Aqueles movimentos populistas partidários. E aí coloca o nome de Jesus. Quantas vezes você vê as pessoas, os seus ideais políticos partidários, falam em nome de Jesus, descumprindo inclusive um dos 10 mandamentos, não colocar o nome de Deus. E aí fala em nome de Deus, mas não é do próprio Deus. Se lembra que Paulo matava aqueles discípulos de Jesus em nome de um Deus? E aí Jesus se encontra com ele: Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? Então tem muitas pessoas realizando coisas em nome de um Deus que não é o Yahvé das Escrituras Sagradas, nem muito menos Jesus Cristo, o Salvador e Senhor. Esse é um Cristo da política. Mas o verdadeiro Cristo, ele vem desempenhar e já desempenhou um papel completamente contrário daquilo que é politicamente correto. Ou ele não veio cumprir nenhuma agenda humana de negociações, inclusive para poder ter paz. Cristo não vem e ele não se apresenta para poder estar tudo tranquilo, vamos negociar como é que a gente faz aqui todo esse movimento e vamos ter uma agenda aqui humana. Ele não vai estar limitado a isso. Abra em Mateus 22, do 16 ao 22, vamos ver. Mateus 22, do 16 ao 22 diz assim: enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos. Quando se fala aqui dos herodianos, são aqueles que estão relacionados com o partido político, tá bom? Que eles disseram: mestre, sabemos que é íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não se prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar impostos a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar impostos. Eles lhe mostraram um denário. E ele perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando ouviram isso, ficaram admirados e deixaram aquele lugar se retirando. Então, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então, Jesus não vem negociar nada. Cada um no seu cada qual. Ele não vem barganhar com ninguém. A palavra é essa para quem quiser e crer, então verás a glória de Deus e receberá o dom de se tornar filho do Altíssimo. Então Jesus ele vem estabelecer o reino de Deus na face da terra. Para que você não tenha dúvida disso, Lucas 17. Uma noite de estudos das Escrituras. 20 e 21, do 17 de Lucas. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. O Espírito Santo habita em cada um que fez aliança com Cristo. Então o reino de Deus está em nós, o povo dele. Ele vem estabelecer o reino de Deus. E esse estabelecimento do reino se dá através do arrependimento das práticas pecaminosas e também de uma vida devocional, uma vida de devoção a um Deus Todo-Poderoso,
Só tem como estabelecer o reino de Deus se nós nos arrependermos dos nossos pecados e deixarmos de praticar esses pecados e ter uma vida voltada para Deus. Marcos 1,15. O tempo é chegado, dizia ele, Jesus aqui, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas, ou nas Escrituras. Essa é a mensagem profética de Deus para a vida de todo aquele que quer se arrepender dos pecados e tem interesse de ter uma vida espiritual aliançada com Jesus. A palavra ministrada pelos profetas é: arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Glórias a Deus. Cristo, então, ele não tem nada a ver com este mundo. O reino de Deus, o reino de Cristo Jesus, ele está muito além, muito aquém desse mundo, mas ele também não vai se apoiar em poderes terrenos. O reino de Deus não está relacionado diretamente com nenhum poder terreno. Então abra sua Bíblia aí em João 18 para você ver isso. Se eu estiver errado, você falando exalta aí, pastor. Depois eu mando esse estudo para o grupo para você revisar os versículos, amém? Quem não tiver no grupo, quiser me pedir, eu envio em PDF. João 18, 36 e 37. Disse-lhe Jesus, ou disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar a verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Eita glória! Só vai ter entendimento da palavra quem realmente é convertido. Quem não é convertido vai ler as Escrituras e não vai entender nada. Pastor, eu estou lendo, não estou entendendo nada. Se quiser fazer aliança com Jesus, a noite é essa. Estou lendo as Escrituras e está uma confusão na minha mente. Faz aliança verdadeira com Cristo e diz: Senhor, me revela a tua palavra, porque ela é a verdade. Amém? Amém. Também esse Cristo da política não tem nada a ver com o Cristo das Escrituras Sagradas, mas o reino de Deus ele vai avançando principalmente através da pregação da palavra de Deus. É através da pregação da palavra que o reino de Deus se expande. Você está em João, volte para Marcos capítulo número 4, versículos de 26 a 32. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce. Embora ela não saiba como, a terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio da espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice porque chegou a colheita. Olha que interessante o que vai acontecendo aqui. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra,
No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Então, quando é semeada a palavra de Deus, tenha certeza que ela vai germinar e crescer para fazer a vontade que apraz Ele. E daí a gente precisa estar com os nossos corações abertos. Esse terreno tem que estar limpo, sem pedregulho, sem espinhos, sem nenhuma erva daninha. Nosso coração ele precisa estar humilde, quebrantado para poder receber essa semente que é a palavra de Deus e produzir frutos 30, 60 e 100 por um. Produzir frutos dignos de arrependimento. Então, esse reino ele vai avançando e Deus, à medida que isso vai crescendo nos nossos corações, essa fé que vai brotando, vai aumentando, a gente vai se relacionando melhor com o Espírito Santo. Então a gente falou do Cristo da prosperidade financeira, que não é esse que se apresentou em contraposição a esse desvio doutrinário. O Cristo da política, que também não tem nada a ver com o Jesus que a gente acabou de ler, que está nas Escrituras Sagradas. E o terceiro também, que está no auge nesses dias aí, que já vinha desde a época de Paulo, e ele vai falar isso com Gálatas, Colossenses, e vai explicar isso muito bem, mas hoje está midiático, esse Cristo dos milagres. Jesus aqui é visto como um gênio celestial, um curandeiro divino, um milagreiro, alguém que vai estar disponível para atender os diversos pedidos das pessoas. Elas vão chegar com aquela gama de pedidos, dobrado em papeizinhos, levam para o monte para queimar, fazem, no caso de arrumações, pregações e campanhas para que Deus possa, através de Cristo, atender esses pedidos para curar doenças, resolver crises, fornecer benefícios e acabar com todos os problemas diversos da vida. É o Jesus milagreiro. A pessoa não quer compromisso nenhum com o Evangelho, não quer se arrepender dos pecados, não quer ter uma vida de santidade, mas ela quer receber de Deus tudo que Deus pode dar. Então ela fica naquela expectativa que existe um Cristo dos milagres. Ainda que Ele vai realizar todas essas coisas, porque o verdadeiro Cristo chama as pessoas para um compromisso eterno com Deus. Jesus, então, Ele vai requerer que nossa vida tenha uma transformação, uma mudança da nossa mente. Aí sim, o Evangelho de Jesus Cristo é o verdadeiro. Romanos 12, 2. Depois de Atos, Romanos, você vai encontrar o capítulo de número 12 e o versículo de número 2 vai dizer assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente percebe que vai ter uma mudança completa na nossa mente. E é lógico que quando a gente está com alguma necessidade ou precisando de alguma cura, nosso Deus ele faz questão de abençoar o povo dele, e Ele nos torna abençoadores de outras pessoas. No nome de Jesus curamos enfermos e expulsamos demônios. Em Jesus nós somos curados todos os dias e libertos. Ele é um Deus que realiza sim milagres, mas o Jesus apresentado aí, inclusive na mídia, de um milagreiro, curandeiro ou aquele gênio celestial, não tem nada a ver com esse Jesus das Escrituras, muito pelo contrário. A gente percebe então que vai haver uma transformação de caráter na vida do crente, aquele que entregou a vida para Deus de verdade. 2 Coríntios, depois de Romanos, você vai encontrar Coríntios, 2 Coríntios 3,18.
que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Somos transformados, irmão, de glória em glória todos os dias. O Senhor faz questão de transformar as nossas vidas, e essa transformação é para melhor diariamente. E isso a gente percebe com a modificação dos nossos comportamentos. Quem é crente tem um comportamento diferente com aquele que é descrente. Então verás a diferença dos que servem e dos que não servem a Deus. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 12. Volte um pouquinho. Romanos 12, de 9 a 21. Olha a modificação do comportamento. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Apegue-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no Espírito. Sirvam o Senhor. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-os, não os amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas sejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios seus próprios olhos. Não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, e se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal como ele. Comportamento completamente diferente das pessoas que não são crentes em Jesus. Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajuda nas nossas limitações, nos sustenta nas nossas fraquezas. Agora, o nosso Jesus, Ele é Senhor e Salvador. Você crê nisso? Amém. Como é que a gente sabe que é tudo isso de um só Deus maravilhoso? Romanos 10, 9 e 10. E eu preciso confessar Jesus? Eu preciso então fazer uma aliança pública com Cristo? Porque se Ele é Senhor e Salvador, eu preciso me expor publicamente. Sim. Romanos 10, 9 e 10 diz: se confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça. Eu tenho Deus no meu coração, bênção, isso é para a justiça. E com sua boca confessa para a salvação. Vai precisar falar publicamente: eu quero Jesus, eu tenho aliança com Jesus, eu sou de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não basta ter Deus no coração, porque Deus é onipresente, Ele está no coração de todos. Agora, será que nós estamos no coração dele? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, apesar dos pesares. Jesus então é o Senhor e Salvador, e Ele opera assim, sinais, maravilhas, prodígios. Ele é um Deus de milagres. Mateus 11, volte.
Evangelho segundo Mateus, capítulo número 11, versículo de 4 a 6. Você não tem dúvida que o nosso Deus opera milagres, apesar de ele não ser milagreiro. Querem transformar Jesus no milagreiro e estão vendendo até o dia da cura acontecer, né? Sexta-feira da cura, quarta-feira da depressão, terça-feira, sei lá, gente, para com isso. Isso aí é um Jesus que não está nas Escrituras Sagradas. Mateus 11, de 4 a 6 diz assim: Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E é feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus realiza coisas tremendas. Ele tem feito coisas tremendas no nosso meio. Só que ele vai requerer de cada pessoa uma entrega responsável em obediência às Escrituras Sagradas. Não é de qualquer jeito. Você vem como você está, mas você não vai ficar como você quer. Se é o Evangelho da verdade, a pessoa vai vir do jeito que está. Só que no decorrer do processo vai acontecendo a separação, a santificação. A própria palavra vai lavar o nosso corpo, alma e espírito e vai nos colocar de acordo com a imagem e semelhança de Cristo. O Espírito é santo, o Espírito não é imundo. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. João 14,15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Fim de papo. Eu amo a Deus. Não obedece os princípios da palavra. Eu amo ao Senhor. Então se esforce para cumprir os ensinamentos das Escrituras Sagradas. E Deus vai nos dar ânimo e força para isso. Então nós vimos aí o Cristo milagreiro, que não é o nosso Cristo, não é o Jesus das Escrituras Sagradas no qual nós servimos. E o último, para poder a gente finalizar, é o Cristo do legalismo religioso. Um Cristo que é um exemplo de modelo ético e admirado, como uma figura inspiradora que ensina valores e boas práticas. Então, tem muitas pessoas que pegam as Escrituras Sagradas, veem os ensinamentos de Cristo, vê que é eticamente correto e vai ser uma figura de referência daquela moral exemplar. Ele vai ser então um dos grandes mestres da moralidade. Muitas pessoas e autores vão citar esse Cristo, mas não vai considerar o sacrifício dele perfeito. Vai dizer que o sacrifício de Cristo não teve valor, ou foi limitado e é limitado, e que não adianta adorar a esse Deus dessa maneira. Eles vão falar sobre Cristo, mas não vão o reverenciar, o respeitar, o temer e o adorar de verdade. Então, o respeito e o temor por Jesus das Escrituras não vai acontecer como deveria. Se dá apenas para ser aquela manipulação de acordo com o alcance dos benefícios pessoais. A pessoa vai falar de Jesus, porque muitos estão falando, e aí ele vai fazer palestras falando sobre os ensinamentos de Cristo, mas isso é com benefício próprio.
para manipular inclusive algumas mentes para poder receber alguma coisa de troca, mas não tem compromisso, inclusive o poder da palavra para poder entrar na mente e no coração das pessoas e transformar essas vidas e fazer ressurgir aquele que está morto espiritualmente e ter vida em abundância. Então, uma pregação sem o poder de Deus para a salvação. Esse é o Cristo do legalismo religioso. Esse não é o Jesus que a gente conhece. Jesus, ele morre e é crucificado por causa dos pecados da humanidade. Ele vai possibilitar então a salvação para todo aquele que crê. Esse é o Jesus das Escrituras. Abre em Romanos, no capítulo número 5. Versículo 8 e 9. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. O verdadeiro Cristo veio ao mundo com a missão de reconciliar a humanidade pecadora com Deus, através de um sacrifício perfeito. Cristo é suficiente. Ele, em obediência plena ao cumprimento do propósito do Pai Eterno, ele vai para a cruz em obediência às Escrituras e, como consequência, a gente foi perdoado dos pecados se cremos nas Escrituras Sagradas e nos arrependemos dos nossos pecados. É uma condicional. Olha o que está no versículo 10 e 11. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Em qual Jesus você crê? Em qual Jesus nós cremos? Jesus das Escrituras ou aqueles que estão midiaticamente falando, desviando muitas pessoas do propósito de Deus, ou ensinando a elas a respeito de um Cristo que não existe? Porque entregar a vida para um Cristo que não existe é dar passos largos para o inferno. Estar no ambiente de um Jesus que não é o das Escrituras é viver num local que não tem a graça de Deus para salvação. Então eu te convido nesse momento para refletir sobre isso. Jesus Cristo que está nas Escrituras, que não é de prosperidade financeira, que não é da política, que não é milagreiro e de muito menos do legalismo religioso, ele se faz presente no nosso meio, na nossa vida, quando entendemos as Escrituras e nos entregamos de verdade para Ele. Além de mim, quem quer entregar essa vida maravilhosa novamente para Jesus? Então, é momento da gente renovar a nossa aliança com Cristo. Quem sabe a gente